Boa noite a você, boa noite a todos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu queria inicialmente fazer um retrospecto rápido daquilo que a gente falou ontem, tá? Fazer uma recordação. Hoje nós vamos para um segundo momento, um nível um pouco mais elevado, tá? Então vamos levar devagar, não vamos nos estender demais, tá? Consegue ver minha tela aí do PowerPoint, Ezequiel? Sim. Sim, né? Tá, obrigado. Pessoal, ontem a gente fez uma discussão inicial bastante simples. A gente fez a construção de um gráfico, tá? Esse gráfico, nós demos uma subida no nível, evoluímos para um gráfico com duas séries de dados, sem desconstruir o gráfico anterior. Nós fizemos essa abordagem metodológica. Depois, um outro gráfico buscando relacionar duas variáveis diferentes com amplitudes numéricas distintas e, portanto, nós trabalhamos com eixo secundário. Tá? Num quarto exercício prático, a gente discutiu um pouco sobre a análise de regressão, que nada mais é do que a conversão de dados que nós coletamos na prática numa função que represente o comportamento desses dados. E aí nós fechamos com essa tão falada hoje diariamente média móvel, né? Média móvel com 7 dias, média móvel com 14 dias, e fizemos um exemplo resolvido no Excel. Hoje nós vamos fechar o nosso mini curso. Nesse segundo momento, a gente levanta um pouco o grau de dificuldade, passa para um nível um pouco mais intermediário, tá? Vamos inicialmente fazer uma criação de uma consulta numa tabela de dados, algo que é bastante interessante em muitas aplicações. Depois eu preciso falar também sobre esta ferramenta que é fantástica, que roda dentro do Excel, que é o Solver. Ele serve muito para minimização de modelos matemáticos em programação linear, programação não linear, mas eu vou trazer um outro enfoque dessa ferramenta, que é a questão do ponto de equilíbrio, né? Numa empresa qualquer, quanto que você deve produzir para bancar os seus custos totais? Tá? A partir de que momento você tem lucro? Um exemplo bastante simples. Depois, vamos verificar a questão de sorteios no Excel. Como é que eu posso fazer um sorteio idôneo de um único nome, um único número, ou então de um grupo de pessoas, tá? Aí vamos fechar com uma pequena programação em VBA e uma atividade usando macros, tá bom? Qualquer necessidade, por favor, é só falar aqui comigo. Então, nós passamos por essas etapas todas aqui, fechamos com a média móvel, e aí temos essa primeira atividade prática da nossa noite de hoje. Veja bem, criando uma consulta de tabela. Vamos criar um recurso para, selecionado o nome do filme, as demais informações serão buscadas automaticamente. Eu não vou, evidentemente, digitar todos esses números, todos esses dados, então, se vocês quiserem e puderem me acompanhar, eu retirei mais cedo essa tabela, um pedaço dela, né, os 15 primeiros filmes, em termos de arrecadação de bilheteria, lá da Wikipédia. Então, se você entrar aí no lista de filmes de maior bilheteria, você vai encontrar essa tabela, você copia e cola ela lá no Excel. Tá? Eu vou tomar a liberdade de fazer esse tipo de movimentação aqui, para não perdermos o nosso tempo nessa noite digitando essa tabela, e vou fazer a colagem dela aqui na própria planilha. Tá? Eu vou colar, eu tenho duas opções de colagem, né? Uma colagem com a correspondência de formatação, ou então a formatação original. Vamos ver se vai funcionar aqui a formatação original à medida que eu abrir a largura da coluna. Ó, ele já me oferece uma certa dificuldade,
Então, a gente vai retornar aqui. É assim que a gente trabalha ao vivo e a cores, né? A gente verifica as possibilidades. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? A gente volta e escolhe um caminho melhor. Tá? Fazer ao vivo é assim, tá? Bom, veja, deixa eu diminuir um pouco o meu zoom, já dá para a gente ver a tabela. Vamos fazer aquela pequeno ajuste do capricho, para que a gente possa visualizar melhor. Então, qual que é a nossa intenção aqui? Eu peguei essa tabela com 15 dados, mas vocês poderiam trabalhar com uma tabela com 200, 500, 1000 dados, tá? E eu tenho aquela referência, normalmente numa tabela, que me interessa, eu encontro essa referência e quero buscar as outras informações vinculadas a essa referência. Como é que eu poderia fazer isso de forma rápida? Tá? No caso, eu vou expor a tabela. Eu posso trabalhar em páginas distintas, tá? E fazer apenas a consulta àquele item ou aquela coluna que mais me interessa na tabela. Então, olha só como é que a gente pode proceder. Eu vou, neste trabalho com vocês, vou repetir o meu cabeçalho aqui em cima, tá? E eu vou fazer a consulta aqui, perfeito? Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de ferramenta, mas se vocês clicarem aí na aba Dados, tá? Aqui no menu Dados, você tem uma opção aqui do meio para a direita, na barra de atalhos. Olha, nesse conjunto de ferramentas de dados, tem muita coisa boa aqui que a gente pode trabalhar, mas neste momento eu separei para vocês para a gente trabalhar com essa ferramenta validação de dados. Então eu vou clicar na setinha para baixo e vou colocar validação de dados. Olha, antes de formatar essa validação de dados, eu não comentei, mas eu parei o meu cursor embaixo do cabeçalho filme. É aqui que eu quero fazer a seleção do filme, tá? Então, depois que eu seleciono o meu destino de uma certa caixa de combinação, né, quando a gente trabalha com programação, o que eu vou fazer aqui é uma representação de uma caixa de combinação. Eu vou selecionar as minhas opções de filme aqui dentro dessa célula. Tá bom? Então, eu clico em validação de dados, nessa seta para baixo, de novo em validação de dados, e me aparece essa janela. Configurações, mensagem de entrada, alerta de erro. Aqui em configurações é onde nós vamos trabalhar. Quando tem aqui a opção permitir, eu clico nessa seta à direita, né, e seleciono lista. Ele vai me abrir aqui um outro campo chamado fonte. Olha, basta parar o cursor ali dentro. Se quiser, você pode apertar essa setinha aqui para cima, mas eu vou deixar o cursor ali e vou selecionar as opções de filme. Olha só, selecionei as opções de filme e automaticamente ele traz para mim todo o intervalo para cá. O intervalo selecionado ele fica marcado com essa linha tracejada e é próprio do Excel, nesse tipo de procedimento, ele traz um intervalo do tipo endereçamento absoluto, não endereçamento relativo. O que é o endereçamento absoluto? Nós travamos o endereço de coluna e o endereço de linha. O endereço de coluna é travado com um cifrão antes da letra e o de linha com um cifrão antes do número. Então, esse é um típico desse procedimento no Excel, tá? Depois que eu seleciono a minha seleção ou relação de filmes que me interessa, eu vou dar um OK. Ó, olha o que aconteceu aqui. Na célula que eu havia selecionado, apareceu este dispositivozinho aqui do lado de fora. Quando eu clico nele, olha os meus filmes lá dentro. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Essa é a primeira atividade, bastante simples, como vocês podem perceber. Todos os filmes da nossa lista estão aqui. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, Os Vingadores, né?
maior arrecadação, segundo esse site essa informação, esse link que eu tirei lá da Wikipedia. Olha só, em 2019, arrecadou quase 2,8 bilhões de dólares. Né? Então, vamos deixar já previamente selecionados os Vingadores. Vamos dar aqui um destaque para a minha célula que eu vou trabalhar. Desculpe, que eu vou trabalhar mais continuamente. Eu vou pintá-la de azul. Tá? Vou colocar um azul, vou centralizar e vou negritar. Só para dar um destaque, porque é sempre interessante numa planilha onde você tem entrada de dados ou de operações, você destacar para chamar a atenção do usuário. Bom, selecionado o filme, o que eu vou proceder agora? Eu quero fazer uma programação para trazer as demais informações daquele filme, né? O ranking, a bilheteria, o distribuidor, o ano. E isso tem que acontecer automaticamente para qualquer filme que eu selecionar. Tá? Então, vamos colocar aqui, abaixo do meu cabeçalho, o ranking, né? Na frente do filme selecionado, vamos utilizar um outro recurso associado a esse recurso de seleção que a gente colocou. Vamos colocar aqui uma função chamada PROC-V. Não sei se vocês já usaram, mas é muito útil, muito interessante esse tipo de função. PROC-V, olha só, está escrito aí, para quem tiver com o computador, me acompanhando, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Perfeito? Existe também um irmão do PROC-V, que é o PROC-H. Enquanto o PROC-V ele procura na coluna e traz a informação da linha identificada, o PROC-H faz o inverso. Ele procura na linha e traz a informação na coluna identificada. Tá? Vamos fazer aqui com o PROC-V. Vou abrir o parênteses, aí ele destaca para mim, valor procurado. Eu clico em cima da célula onde está o filme que eu selecionei. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Então, agora eu vou colocar, olha aqui, ó, toda a minha tabela. Só estou pulando ali o cabeçalho, tá? Toda a minha tabela. Perfeito. Ponto e vírgula. Próximo. Número, índice, coluna. O que é isso? Eu quero buscar a informação do ranking no filme selecionado. Na região que eu selecionei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A informação ranking está na segunda coluna, então eu ponho 2. E aí, ponto e vírgula, eu vou procurar o intervalo e vou escrever falso, porque eu quero a correspondência exata do nome do filme que eu selecionei. Tá certo? Eu fecho parênteses e enter. Está lá o meu ranking, tá? Por exemplo, eu posso fazer já um teste aqui agora. Vamos pegar lá o Pantera Negra, lá embaixo, na linha 18. Pantera Negra, Black Panther, olha lá, 12. Já veio, está funcionando, eu já percebo que está funcionando. Vou centralizar isso daqui, eu vou arrastar, tá? Então eu vou ampliar aqui um pouquinho, porque tem uma pontinha da minha seleção que aparece aqui. Então, para não esconder o ranking, eu vou arrastar e soltar. Tem endereços que eu não quero que eles se modifiquem. Por exemplo, o B3. Então, eu vou apertar aqui FN, F4. Olha lá, gerei o endereçamento absoluto lá na barra de formas. Vou travar também o campo da minha tabela, todo ele. FN, F4. Travei tudo. O 2, por enquanto, eu vou deixar. Significa que o 12 vai se repetir nas outras células. Então, agora eu venho aqui em bilheteria, no lugar do 2, eu ponho 3 referente à informação da terceira coluna. Eu vou aqui no distribuidor e ponho 4 referente à quarta coluna. E vou aqui no ano e ponho o 5 referente à quinta coluna, 2018. Vamos só dar uma configurada no número aqui, que não está legal para a gente ver.
eu venho aqui no geral, número, tá? Não ficou bom ainda, então eu vou lá embaixo, mais formatos de número, tiro as duas casas decimais que não me interessam, separador de milhar, ok. Perfeito? Pronto. O que a gente queria fazer, está feito. Ó, vamos ver o Harry Potter, parte 2 aqui, ó. Olha lá. Tudo agora está funcionando. Jurassic World, olha lá. Vamos aqui para o Velozes e Furiosos 7. Olha lá. Então, gente, é um tipo de atividade que você pode fazer em qualquer tabela. Você quer colocar essa tabela em outra página? Você coloca. Você quer sumir com essa informação que pode ser ruim para você visualizar isso? Você oculta aquela multiplicidade de linhas, né? Olha lá, ela continua funcionando normal e perfeitamente. Ok? Alguma pergunta sobre essa atividade aqui? Simples, né? Não sei quem é que está me acompanhando aí, Selma. Ainda não. Oi? Ainda não temos perguntas. O pessoal está acompanhando. Ah, tá. Tá bom, tá tudo bem, né? Ok. Então, pessoal, primeira atividade é essa, tá? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, fizemos a consulta de forma bastante simples. Bom, a próxima atividade é essa questão do ponto de equilíbrio com solver. Eu atuo também na área de análise econômica, de investimentos, atividade financeira, e eu não posso deixar de pelo menos trazer um exemplo para vocês relacionado com isso, tá? E esse exemplo que eu trouxe, ele acontece em muitas empresas que tentam automatizar os seus processos, mas acaba fazendo uma automatização de cunho manual, né? Não automatizou bem, porque ele está usando uma planilha, ele está fazendo uma formatação legal, mas ele continua ainda no processo de tentativa e erro. Vamos ver aqui qual que é a proposta do exercício. Ó, uma empresa do ramo alimentício, mais especificamente uma fábrica de bolachas em pleno crescimento, deseja conquistar novos clientes. Prevê para breve, em seu portfólio, o lançamento de mais 4 novos sucessos de venda. Um recente estudo realizado em 10 capitais pelo setor de marketing revelou que o consumidor brasileiro está sempre disposto a provar novidades. Então, encomendou-se ao setor de custos um custo sobre o ponto de equilíbrio dos produtos. O que é o ponto de equilíbrio dos produtos, gente? É aquele momento, né, aquela condição que a minha produção sendo vendida, ela banca os custos totais. A partir deste momento, a empresa tem lucro. Por que às vezes a gente escuta, né, que, por exemplo, uma montadora de veículos no ABC Paulista vai dar férias coletivas? Porque as vendas provavelmente caíram, os estoques estão cheios e manter os trabalhadores nas fábricas eleva muito o custo, o que não compensa para a empresa. Então, ela dá férias coletivas para os custos caírem, para atingir o ponto de equilíbrio e ela ter algum lucro mesmo naquela situação difícil. Então, o que nós vamos fazer aqui? Veja bem, nós vamos programar essa planilha rapidamente, eu vou gastar alguns minutinhos para fazer isso daqui, mas nós vamos trabalhar com os seguintes produtos: wafer, chocolate, água e sal e maisena. Eu quero saber qual é a minha produção que banca os meus custos totais. Tá? A partir daí, então, eu vou ter lucro. Vamos levar isso aqui lá para o Excel. Vamos fazer uma formatação rápida disso aqui lá. Deixa eu colocar numa nova página. Vou colocar aqui. Eu dar o zoom. Se vocês estão fazendo aí comigo, é a proposta mais adequada para o nosso mini curso, né? Vocês vão aprendendo e desenvolvendo também. Eu vou usar os mesmos endereços. Vocês podem acompanhar comigo essa formatação rápida aqui que eu vou fazer.
Tá? Vou mesclar e centralizar. Planejamento da produção. Ok, não vou preocupar muito com a letra nesse momento. Produtos aqui. Preciso limitar tudo. Ok. Centralização vertical. Produção por produto. Não coube ali, então eu uso esse recurso quebrar texto automaticamente. Ainda não coube, eu abro um pouco a largura da coluna. Tá? Então, é aquele tipo de procedimento que você pode fazer rapidamente em qualquer situação. Preço unitário. Nós vamos usar para este exercício recurso Solver. Tá? Receita. Eu não sei se vocês já trabalharam com o Solver, mas é uma ferramenta de primeira linha, principalmente para o pessoal da engenharia, quando quer obter algum resultado específico, obter resultados ótimos. Fixo. E aqui lucro bruto ele está usando a coluna J. Vamos fazer inserção das bordas. Aqui. A primeira etapa. Tá ok. Agora vamos para a segunda etapa. Vou diminuir aqui um pouquinho mais o zoom. Abrir um pouco mais de espaço aqui. E já deixar com as bordas as minhas 4 linhas que me interessam. Vou centralizar todos os dados. Pronto. Wave. Chocolate. Água e sal. Maisena. Você encontra por aí maisena com S, maisena com Z. O nosso preço unitário, comercialização, 1,27. Botei aqui. 1,27. Ok. A minha receita, veja bem, a receita é um resultado do produto da minha produção, coluna C, vezes o meu preço unitário. Então, aqui para frente eu tenho algumas fórmulas. E eu posso usar facilmente o recurso arrastar e soltar. Né? É igual a C7 vezes a D7. Ok? Por enquanto é zero, porque eu não tenho nenhuma produção. O meu custo unitário, veja, ele já traz algumas informações no enunciado do exercício. O custo unitário é uma proporção do valor do preço unitário. Então, o primeiro custo unitário é o preço unitário do wafer vezes 0,51. É 51% do preço de venda. Depois, aqui não vai dar para arrastar e soltar, por causa da diferenciação do percentual, 0,39, 0,32 no próximo, 32 e 0,34 no último. De 10 vezes 0,34. Deixa eu reduzir isso aqui para 2 casas decimais apenas, tá bom? Custo variável é a minha produção, C7 que eu ainda não tenho, vezes o meu custo unitário. Então, é igual
a minha produção que eu quero saber, vezes o meu custo unitário. Perfeito? Faço o primeiro, só arrastar e soltar. Tá? Eu não tenho ainda produção. Custo fixo. Vou centralizar isso aqui. Custo fixo. Né? Independente do meu produto, produzindo ou não, eu tenho sempre um custo fixo. Né? Por exemplo, você tem um automóvel, você deixa ele na garagem, você fala assim, está pago, eu não vou usar porque eu não quero gastar nada. Infelizmente, eu preciso te dizer que você está gastando. Tem um dinheiro empatado ali que poderia estar rendendo alguma coisa se o dinheiro não estivesse no carro. Tá? Então, a moeda aqui, perfeito. Vou colocar uma moeda aqui. Então, independente do que você está produzindo ou não, sempre existe um custo fixo. Você deve ter aprendido sobre isso em alguma disciplina. Custo total é o quê? É o G7 mais o H7, é o meu custo variável mais o meu custo fixo. Tá? É igual o custo variável mais o custo fixo. Vai ficar igual ao custo fixo, porque eu ainda não tenho o custo variável, porque eu não tenho ainda a minha produção. E, finalmente, eu quero saber quanto que é o lucro bruto. É igual a minha célula E7, que é a minha receita, né? Menos o I7, que é o meu custo total. Então, vai ser igual a receita menos o meu custo total. Pronto. Negativo, como esperado. Perfeito. O que eu tenho que planejar aqui agora? Deixa eu fazer um pequeno corte aqui na minha imagem para facilitar a minha vida. Pronto. Deixa ela aqui. Nós vamos usar agora, aqui embaixo, eu quero saber qual que é o meu lucro total, igual a soma. Ok. Aqui eu tenho o lucro total, ele está usando 3 células mescladas, centralizado, total. Ok. Ele está pulando uma linha, depois que ele põe aqui, pula uma linha, e eu tenho aqui, na linha 14, usando 3 células centralizadas, a minha capacidade total de produção por mês. Ok, tem que abrir aqui mais um pouco, porque não está cabendo. Aí, tá bom. Esse campo, por enquanto, está vazio. Esqueci de colocar o valor aí. E aqui, finalmente, nós temos a nossa produção total. Também as 3 células mescladas. Produção total. E a produção total é igual à soma dessas células aqui, C7 até o C10. Ok? Vamos centralizar. Pronto. Terminei a minha tarefa. O que isso aqui está fazendo aqui? Isso daqui não é para estar aqui. Estou errado aqui. O que isso está fazendo aqui? Ok. Eu volto aqui. Vamos fazer de novo. Bugou aqui. Igual a soma desses valores. Tudo bem aí? Certo, né? Bom, olha só o que nós vamos fazer aqui.
A minha planilha está pronta. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, porque tem um valor aqui, 30 mil. Perfeito. Aqui a minha capacidade total mensal é de 30 mil unidades. Vamos centralizar e vamos colocar o separador de milhar. Ele tinha que, perfeito, separador de milhar, mas eu não quero nenhuma casa decimal. Número, nenhuma casa decimal. Ok. Olha só, gente, eu fiz a minha planilha, né? Eu posso fazer aqui o planejamento de produção. A grande maioria das empresas, independente do tamanho dela, ela vai fazer um planejamento de produção em planilha, tá? Então, vocês que já estão no mercado, daqui a pouco estarão no mercado, a planilha vai ser uma atividade diária na empresa onde você trabalha. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui uma produção de 4 mil unidades para cada um dos meus produtos. Tá? Bom, o meu objetivo, vamos recordar, eu tenho um objetivo claro. Eu quero saber qual deve ser a minha produção que iguale as minhas receitas com os custos totais. Isto é, qual o meu ponto de equilíbrio? Quanto é que eu tenho que produzir, no mínimo, por dia, por semana, ou por mês, para que eu consiga pagar as minhas contas? Tá certo? Então, eu tenho amigos que são consultores, já conversaram comigo algumas vezes, tenho um amigo consultor há muitos anos aqui em Goiânia, ele um dia me ligou e falou assim, olha, eu estou numa empresa aqui, é uma empresa que compra sucata, ela derrete isso tudo e ela faz ligas, né, com essas sucatas que ela compra. Então, atividade de mistura, e eu estou na frente da tela do computador com a planilha das mais chiques do mundo. Mas aí, o que eles fazem? Eles querem obter composições de determinados elementos da liga, ferro, alumínio, níquel, zinco, etc., e eles ficam no processo aqui de tentativa e erro, do tipo esse aqui que eu vou fazer com vocês. Ó. Se com 4 mil unidades produzindo, o meu lucro está positivo, eu vou diminuir aqui essas unidades num típico processo de tentativa e erro. Vai abaixando. Aí eu vou ficar aqui, né, brincando, passando o tempo, sexta-feira à noite, eu não tenho mais nada assim para fazer, de muito importante, etc., né? Não, evidentemente que não é o caso. E não é isso. A proposta nossa não é essa. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero obter um lucro total nulo. Quando eu conseguir esse valor aqui, significa que a minha produção está pagando os custos totais. Vamos utilizar uma ferramenta para fazer isso para a gente? Olha só. Para aqueles que estão usando o computador, o Solver é um add-in. O Solver é um aplicativo que roda dentro de outro aplicativo. Tá? Então, o Solver, ele roda dentro do Excel. E ele normalmente não vem instalado com a instalação típica do Office. Então, se você está aí para usar o Solver agora, você clica na sua aba Dados e você, no canto superior direito, não encontra esse atalho para o Solver que você está vendo aí na minha tela, você precisa instalá-lo. Como é que a gente faz essa instalação? Eu clico aqui em Arquivo, ó, vou lá embaixo em Opções, abriu essa janelona, Opções do Excel. Eu desço aqui à esquerda até a aba Suplementos. Clico nela, espero um pouquinho, ela carrega. Eu venho aqui embaixo, Suplementos do Excel, tem esse botão Ir. Eu clico nele. Ó, apareceu uma janelinha de suplementos. O seu provavelmente está desmarcado, a opção Solver. Marque a opção Solver e dê um OK.
ela vai instalar automaticamente. E aí, você vai clicar na aba Dados e vai aparecer o solver aqui para você, como está aparecendo para mim. Beleza? Bom, eu vou abrir o solver. Pronto. Abri a janela, parâmetros do solver. Vou chegar aqui um pouquinho de lado, tá? Vou diminuir um pouco o meu zoom aqui, para vocês enxergarem adequadamente o que eu vou fazer, tá? Abri aqui a janela solver. Deixei aqui do lado. Perfeito. O que o solver vai fazer? Ele vai encontrar para mim um lucro total igual a zero. Como é que ele vai fazer isso? Automaticamente, ele vai atribuir valores para as células de produção por produto. Então, definir o objetivo. Ó, é a minha célula J12, no endereço aqui da minha programação. O que eu quero com essa célula J12? Eu quero encontrar o valor de zero. Perfeito? Bom, estas outras opções, maximizar e minimizar, são funções muito úteis quando você trabalha com modelagem matemática do tipo programação linear ou não linear, como está mostrando aqui, ó. Você trabalha com LP simplex ou GRG não linear. Então, é uma outra atividade extremamente útil, o que não é o nosso caso agora. Eu quero marcar a opção valor de zero para a célula J12. Esse valor zero neste endereço será alcançado alternando células variáveis. Quais são essas células? As minhas células de produção. Olha lá, as minhas células de produção. Bom, eu posso colocar aqui algumas restrições. Quer ver? Ele vai encontrar para mim a minha produção, que zera o lucro total, subordinado às seguintes condições. Deixa eu adicionar uma restrição aqui. Por exemplo, a minha produção total, tá? Ela não pode ser, ela tem que ser menor ou igual à minha capacidade de produção mensal. Ok? Essa é uma condição indispensável. Eu não posso exceder a capacidade produtiva. Vou colocar uma outra restrição aqui. Olha, eu vou dizer que estas minhas produções por produto, elas têm que ser necessariamente maior ou igual a zero. Eu não posso ter produção negativa. Ou eu não produzo nada, ou eu vou produzir alguma coisa. Tá? Se eu mandar resolver agora, o que será que vai acontecer? Ó, ele terminou e olha lá, ele zerou. Lucro total está zerado. Ó, num clique, rapidamente. Mas quando eu olho para as produções, eu percebo que são produções distintas, perfeito, mas ainda tem alguma coisa que está me incomodando. Será que eu não poderia, simultaneamente, zerando o lucro total, zerar também os lucros brutos unitários de cada produto? Qual seria a quantidade para cada produto atingir o seu ponto de equilíbrio? Hã? E olha, eu ainda tenho valores negativos aqui no lucro bruto individual. Vamos tentar corrigir isso daqui? Vou cancelar, tá? A minha solução, vou abrir o solver novamente e vou fazer uma alteração aqui. Que alteração que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma restrição. Qual será a minha restrição? Estes meus lucros brutos têm que ser iguais a zero. Pronto. Ok. Vamos ver o que vai acontecer agora se eu mandar resolver. Ok, beleza. Vamos ver o resultado final aqui. Deixa eu tirar essas casas decimais das minhas produções. Veja bem, eu atingi o meu objetivo. Eu atingi a minha meta. Eu zerei o meu lucro total, eu zerei o meu lucro bruto individual e consegui rapidamente
os valores exatos das minhas produções individuais que bancam os meus custos totais. O wafer, por exemplo, eu tenho que produzir no mês pelo menos 3.110 unidades. Chocolate, 2.950. Água e sal, 3.164. Maisena, 2.744. São as produções que atingem individualmente os pontos de equilíbrio de produção de cada produto. Perfeito? Então, com isso, nós atendemos o nosso objetivo final. Vamos ver se a resposta está correta? Está lá, ó. A resposta está correta. Ó, está aqui. Os valores que zera tanto o lucro total, esse traço aqui significa zero, quanto os lucros brutos individuais. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tá tudo bem sim, professor. Tem só algumas perguntas mais gerais, por exemplo, a da Valéria. Tem algum outro API que se assemelhe ao Excel que o senhor nos indicaria? Seria tão bom quanto ou não se compara ao bom e velho Excel? Olha, eu vou seguir a sua frase. Esse é o bom e velho Excel. Antigamente existia aqui no Brasil, de forma mais difundida, uma outra planilha que hoje está vinculada ao Word, ao Office Perfect, tá? É uma planilha chamada 4, com 2 T's, que ela é muito difundida na Europa, tá? Mas eu recomendaria para você o Excel, basicamente em todos os computadores que você sentar na frente dele, ele vai ter o Office instalado, e você tem recursos online. Você não precisa necessariamente ter o Office, ter a planilha instalada no seu computador. Você pode fazer isso online, gratuitamente, abrindo uma conta gratuita na Microsoft, e você pode trabalhar, inclusive, em rede. O mesmo arquivo, várias pessoas trabalhando. Então, mais uma vez, é o bom e velho Excel. Exatamente. Eu acho que até Alguma? a pergunta da Vanessa, Sim? que ela está perguntando quais outros suplementos tem no Excel que podem ser úteis na engenharia. Tá, o Solver é muito utilizado, mas principalmente para quem trabalha com modelagem matemática, esse tipo de atividade que nós estamos falando aqui. O Excel ele é uma planilha específica para toda essa generalidade de problemas que nós comentamos ontem. Análise de dados, construção de gráficos, bancos de dados. E aí, se você quiser avançar um pouquinho mais, e aí eu acho que isso pode atender a pergunta tanto da Vanessa e de outros colegas, é que um recurso que tem sido muito expandido recentemente, que é o VBA. A gente vai falar um pouquinho nele hoje, eu vou abrir o VBA para vocês verem, rodando no Excel, mas o VBA, ele está se tornando um elemento de programação que integra várias ferramentas. O VBA é uma linguagem de programação da Microsoft, mas ele está indo para outras ferramentas, né? Mais cedo eu estava numa aula de simulação, e aí um aluno baixou uma versão mais atualizada do aplicativo que a gente estava usando, aí ele falou assim comigo: "Ô, professor, depois você vai me ensinar como é que eu uso o VBA aqui no Arena, que é um software de simulação." Eu falei: "O Isaac, eu nunca usei, né?" Ele falou: "Não, porque saiu na versão nova agora, eu posso programar em VBA dentro do Arena." Então, a dica que eu daria para vocês é essa: se vocês quiserem expandir aqui, VBA, tá? E ontem eu comentei no irmão mais velho do que o Excel, que é o Power BI, tá? Ela tem sido também está numa curva crescente em muitas empresas, tá? Médias e grandes. Mais perguntas, Eric? Não, professor, por enquanto é isso. Tranquilo, tá jóia. Pessoal, vamos para a próxima aqui, próxima atividade prática, sorteio, não é? Eu consigo fazer sorteio dentro da planilha? Eu consigo fazer algo idôneo para mostrar para as pessoas que eu não estou fazendo algo que está me beneficiando, não é? Vamos fazer dois exercícios. O primeiro deles é um sorteio com nome aleatório simples. A questão é: como fazer um sorteio pelo Excel usando uma lista de nome ou de números?
Essa é uma situação muito comum. Vamos pegar, por exemplo, essa lista aí abaixo. Nossa meta é sortear um nome. Como é que eu vou proceder? Aqui esses nomes eu peguei na internet também, e eu vou copiar a minha tabela e levar lá para o Excel. Tá? Abrir uma nova página, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, e vou colar a minha tabela de nomes aqui. Ó. Se eu colo, quer ver? Vamos ver o que vai acontecer? Não ficou legal. Não é? Não ficou legal. Vou voltar, aí eu venho aqui na opção colar, essa primeira opção é a que eu fiz, um Ctrl V, a segunda opção, fazer correspondência com a formatação de destino. Pronto, tá bom, é o que eu quero, é o que me interessa. Eu quero sortear um desses nomes aqui. Deixa eu ajustar a minha tabela, assim fica mais fácil para a gente trabalhar, tá? Até mesmo na programação. O Excel tem dois recursos muito úteis se você quer trabalhar com números aleatórios, tá? E eu vou usar esses recursos agora, um no primeiro exemplo, o outro no segundo exemplo. Numa aplicação de sorteio. Eu estou sorteando aleatoriamente, é a minha meta, um desses 20 nomes com a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Um recurso bastante interessante que o Excel tem é o igual aleatório entre. Olha ele aqui. Eu tenho igual aleatório, eu tenho igual aleatório entre. Olha só, eu posso colocar um valor inferior, ponto e vírgula, e um valor superior, 20. Fecha parênteses, enter. Ó, o que aconteceu? O que essa ferramenta faz? Essa função. Ele sorteia para mim qualquer número entre o intervalo especificado com a mesma probabilidade de ocorrência. E esse número é um número inteiro, tá? Não é um número real, não é um número fracionário. Então, sempre que eu apertar agora o FN F9, eu gero um novo número. Olha lá, eu gero um novo número. Bom, olha que interessante. Eu posso trazer, então, o nome agora associado ao número que eu sorteei. Vamos fazer isso aqui de novo? Vamos voltar naquela ferramenta, naquele recurso PROC-V? Igual PROC-V, abro parênteses, o meu valor procurado é o 2, a minha matriz da tabela são os números e os nomes. Eu quero saber qual é o nome, portanto, ele está na segunda coluna da minha matriz tabela, e eu quero, de novo, a correspondência exata. Falso. Ó, Laura é o 3, FN, F9. Ó, Sofia é o 6. Eu posso fazer isso facilmente. Ó, que legal. Que dificuldade que tem em fazer isso? Nenhuma. Nenhuma. Só eu ir apertando aqui o FN e o F9. Só dá para melhorar isso daqui? Ah, eu acho que dá. Quer ver? Vamos pegar esse aleatório entre 1 e 20 aqui. Vou copiar, vou dar um Enter. Sempre que eu der um Enter, quando eu abro uma célula e dou um Enter, ele sorteia de novo. Tá? No lugar do E2, eu vou colocar aquilo que eu copiei. O aleatório entre. Ó, vamos dar um Enter agora. E se eu apagar esse número aqui agora, o que vai acontecer? O Pedro agora está aqui, tá? Deixa eu pintar o Pedro aqui de amarelinho, para destacar o nome sorteado. FNF9, olha lá. O aleatório entre funcionando dentro da função PROC-V. Legal, né? Vamos dar uma melhorada mais ainda nisso? Vamos começar a entrar um pouquinho na programação mais sofisticada? Olha só, eu quero colocar um botão aqui na minha tela para que eu não tenha que apertar o FN e o F9. E deixar a coisa até mais transparente, né?
todo mundo vai ficar vendo que quando eu apertar o botão, vai aparecer um novo nome sorteado. Vamos ver isso? Bom, eu não sei como é que está a tela aí de vocês do Excel, mas também, assim como o Solver não vem previamente instalado, a aba Desenvolvedor também não vem, tá? Se não vem, como é que eu coloco essa aba Desenvolvedor aí? Olha, vamos devagar. Aqui em cima, nessa minha barra verde, a barra de cima de tudo, tem essa setinha aqui para baixo, eu paro o mouse ali, personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Perfeito. Eu clico nela. Tá? Eu vou lá embaixo, mais comandos. Tá? Mais comandos. Apareceu essa janelona toda aqui. Agora, eu poderia buscar um comando específico, um atalho que não consta no meu menu de atalhos, na minha barra de atalhos. Mas eu quero agora, ó, vou clicar aqui em cima, personalizar faixa de opções. O que que vocês devem fazer aí, clicando em personalizar faixa de opções? Vocês vão clicar aqui à direita no quadradinho desenvolvedor, que não está marcado aí para vocês. Não está marcado, tá? Marca ele e dê um OK. Perfeito? Vai ficar igualzinho o meu aqui. Então, quando eu clico na aba Desenvolvedor, eu já entro naquela aba de recursos mais avançados. Aqui eu já posso dizer para vocês que nós estamos na fase intermediária. Vai depender do que eu vou fazer aqui. Daqui para frente eu posso me especializar muito, tá? Aqui nós vamos fazer uma introdução bem rápida. Olha só, na aba desenvolvedora eu tenho acesso ao Visual Basic, às macros, gravar uma macro e assim por diante. Me interessa agora, para cumprir a promessa de colocar o botão, eu vou aqui mais ou menos no meio da barra de atalhos desenvolvedor, da aba desenvolvedor, vou clicar na setinha para baixo, controles de formulários, eu vou aqui no botão, ó, botão controle de formulário. Vou clicar aqui. E vou inserir esse botão em qualquer lugar. Vou colocar aqui, ó. Esse botão. Ele está me pedindo uma macro. Bom, quando eu coloco um botão para quando for acionado, eu quero que alguma coisa aconteça, eu preciso associar, via de regra, uma macro a esse botão. A macro não foi criada, então eu vou criar essa macro agora, tá? Então eu vou clicar aqui, não tem nenhuma macro para eu selecionar, está em branco a minha janela de macros, eu vou gravar uma macro, ó. Se fosse em sala de aula, eu ia falar assim com os alunos, muita atenção nesse momento. Hora que eu der um OK, não importa que o nome que você dê, tá? Vou deixar o nome que ele sugeriu, botão underline click. Hora que você der um OK aqui, eu levanto as mãos. Por que eu levanto as mãos? Porque muitas pessoas têm a mania de ficar teclando, né? Mexendo em alguma coisa. Se você pôs a macro para gravar, e eu consigo ver que ela está gravando, porque, olha aqui em cima, ó, eu tenho um texto chamado parar gravação, então é que a macro está ligada, significando que tudo que eu fizer aqui será gravado. É como um gravador mesmo, tá? Então, o que eu vou gravar na minha macro? Eu vou clicar em cima do nome Bernardo, na célula F2, e vou fazer aquilo que eu estava fazendo manualmente. FN, F9. Pronto, fiz um novo sorteio. Só isso que eu quero. Agora eu venho aqui em cima, parar a gravação. Parei a gravação da macro. Agora vamos ver aqui o meu botão, como é que vai ficar. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vamos verificar aqui a atribuição de macro. Ó, já está atribuída a macro que eu gravei. Só para confirmar, clique em cima do botão 1, underline, clique, e dê um OK. Antes de ver se funcionou, eu vou mudar esse título aqui e vou colocar sortear nome. Pronto. Clico aqui fora. Vamos ver o que vai acontecer? Ó,
Está funcionando. Não sei se vocês estão fazendo aí comigo, mas está funcionando. Aí você dá a arte que você quiser, tá? Você desloca o botão para cá, por exemplo, tá? Você pode ocultar a lista de nomes, pode colocar em outro lugar, tá? E está funcionando. Olha lá, está funcionando perfeitamente. Alguma pergunta aí sobre esse assunto? Tudo ok? Tudo ok, professor? Beleza, vamos para frente. Ó, essa foi a etapa tranquila. Vamos para outra etapa. Ó, vamos fazer um sorteio agora de um grupo de nomes aleatórios. Vamos usar a mesma tabela e o nosso objetivo será sortear 5 nomes. Como é que eu devo proceder? Vamos lá. Eu vou aproveitar a mesma tabela, eu vou criar uma cópia, tá? Mover ou copiar, criar uma cópia, vou mover para o final. Ok, está ela aqui, tá? Uma cópia idêntica. Agora eu vou abrir as células que eu ocultei. Exibir. Perfeito. Deixa eu chegar esse botão para lá. Deixa eu deixar ele aqui, tá? Bom, vocês poderiam estar pensando assim, será que se eu colocar o aleatório entre em todas as células, será que eu conseguiria algo satisfatório? Por exemplo, olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu inserir uma coluna aqui. Abrir aqui, inserir. Eu estou mudando o endereço. Não, na verdade, eu estou mudando o endereço que eu gravei na máquina. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ó, eu mudei o endereço, mas mesmo assim ele funciona. Mas ele continua com o endereço aqui, que eu havia colocado antes. Eu posso mudar lá no VBA, depois eu mostro para vocês isso aqui. Vamos supor que eu quero colocar um aleatório entre igual aleatório entre 1 e 20, 1,20, para todos esses valores aqui. Olha lá, o que está acontecendo. Será que ele está fazendo a coisa correta? Vamos ver. Eu quero ver se tem algum número repetido aqui. Eu vou usar aqui a formatação condicional, nova regra, vou aqui formatar apenas valores exclusivos ou duplicados e eu vou formatar com a cor vermelha. Eu quero que ele marque para mim de vermelho se tiver número repetido. E tem. Ó, toda vez que eu clicar, sortear, olha o tanto que repete. Tudo que está marcado de vermelho é o número que está repetido. O 20 já aconteceu, está aqui embaixo. O 13 já aconteceu, está aqui. O 2 também está aqui. O 1 está aqui. O 11 está aqui embaixo. Então, não é legal. Não funciona o aleatório entre se eu quiser fazer esse tipo de sorteio assim. Que opção que eu posso utilizar? Vamos lá. Nós temos outro recurso, que é aquela outra função aleatória que eu falei com vocês. É igual aleatório. Quando eu coloco igual aleatório, abre e fecha parêntese, olha aqui. Qual é o retorno dessa função? Ele sorteia para mim um número qualquer entre 0 e 1. Só que as casas decimais são muito grandes. Então, a probabilidade de um número sorteado ser igual a outro cai para quase praticamente zero. Vamos verificar na formatação condicional se eu terei a possibilidade, se algum número sorteado usando o aleatório vai me dar problema. Formatação condicional de novo, a mesma regra, nova regra, valor duplicado, vou pintar aqui de azul.
Vamos ver. Ok. Ok de novo. Ó. Sortear. Nada. Bom, já comecei bem, né? Parece que vai funcionar. Qualquer número que eu estou sorteando aqui, tá legal. Ó, vamos fazer um negócio aqui? Agora, como é que eu resolvo o problema? Ó, eu vou usar uma outra função que talvez vocês não conheçam. Igual, ordem, ponto, é que. O que essa função faz? Vamos ler aqui. Retorna a posição de um número em uma lista de números, tá? Retorna a posição de um número em uma lista de números. Então, vamos lá. Aparece. O número é esse. Esse aqui é o de cima, tá? Ele apagou ali. O número é esse, o de cima. Ponto e vírgula. É o F2, ponto e vírgula. Qual que é a minha lista? A minha lista é toda essa aqui. Deixa eu... Enter. Ó, olha lá. Esse número aqui, em ordem, ele é o 13º da lista de 20. Ó, olha lá. Ah, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer aqui o seguinte. Eu posso associar isto daqui a uma geração de uma lista de 5 valores. Será que tem algum número que se repete aqui? Qual que é o nosso objetivo? Sortear 5 nomes. Ó, tem algum número que está se repetindo aqui? Tem. Por que que isso aqui está se repetindo? Porque eu fiz uma bobagem aqui. Ó, eu não travei o meu intervalo de valores aleatórios. Então, quando eu arrastei e soltei, o intervalo também se alterou. FN, F4. Perfeito. Agora eu quero ver se vai acontecer isso. Ó, agora vamos ver? Ó, ver se algum número está se repetindo ali. Nenhum número está se repetindo. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar isto daqui. Eu vou pegar isso daqui. Deixa eu colocar aqui do lado, tá? Eu vou gerar aqui o meu resultado final. Então eu vou pegar esta ordem aqui, vou copiar na barra de fórmulas, vou trazer para cá e vou colocar igual, ó, de novo, proc V, estou falando que é muito útil isso aqui para vocês. O número é este, tá? O número é esse, ponto e vírgula, matriz tabela é esse aqui, tá? O nome, o número índice coluna é 2 e o valor é falso. O que aconteceu aqui? Ah, perfeito. Ó, vamos ver se a coisa vai acontecer. Deixa eu travar, porque eu tenho que travar alguma coisa aqui. Eu tenho que travar o B2 até o C21? Tem. Esse aqui eu tenho que travar. Tem que travar o 2, não, e é falso também. Perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Minha lista de 5 nomes sorteados com a mesma probabilidade, não repetitivos. Vamos ver? Olha aqui. Tudo funcionando. Então, você quer, na sua empresa, sortear uma equipe que vai conduzir um determinado projeto. Você quer, lá no seu trabalho, definir a equipe que vai realizar uma outra tarefa. Na universidade, como é que serão divididos os alunos de uma determinada turma, de 5 em 5. Pronto, está resolvido. Alguma pergunta até aqui sobre esse assunto? Tem sim, professor. O Rainer Silva está perguntando se tem como montar gráficos. Acho que deve ser com. Montar gráficos com esse tipo de procedimento?
Perfeitamente. Basta você montar uma tabela, não é? Você pode vincular variáveis quantitativas e descritivas, né, textuais. Você pode fazer gráfico de coluna, você pode fazer gráfico de barra, você pode brincar aqui à vontade. Veja que eu estou mesclando funções distintas. Eu misturei aqui nessa, por exemplo, proc-v com a função ordem é que, e está embutido aqui ainda esta função igual aleatório, não é? Então, aqui, gente, olha, ainda coloquei uma macro, coloquei um botão, você aqui, eu comento com os alunos, você quando entra nesse segmento desenvolvedor, você não tem limite, o limite é a sua criatividade. Aonde que você quer chegar? Vai depender de você e do seu esforço. Evidentemente que aquela frase é verdadeira. 90 e tantos por cento de transpiração, tá? O restante é inspiração, tá? Então você vai ter que suar a camisa para você chegar num nível mais avançado de programação, mas que compensa, compensa. Tá bom? Bom, em função do nosso horário, eu vou dar uma acelerada aqui para ver se eu faço pelo menos uma pequena programação em VBA com vocês, que a última eu vou deixar para casa, tá? Veja bem, para vocês não ficarem no escuro em relação ao VBA, em relação ao Visual Basic. Trouxe aqui duas programações simples para a gente trabalhar. E para ficar mais simples ainda, eu já trouxe ela pronta. Olha só, mas vou explicar, tá? Primeira programação, primeira dica. A expressão que calcula o volume de um cone é essa aí. Volume de um cone, πd2 sobre 4 vezes h sobre 3. Bom, se eu vou aqui para o Excel, eu sei que eu tenho várias funções que já estão previamente programadas. Igual soma, né? Igual média, igual aleatório, igual proc-v, proc-h e desvio padrão, uma pinca, dezenas de fórmulas já estão programadas aqui. Mas é muito comum nas engenharias de modo amplo você ter funções, equações que não estão programadas, mas que você usa com uma determinada constância. Você pode fazer essa programação no Excel e deixar essa função que você criou junto das funções do Excel. Vamos ver como é que faz isso? Olha só, vamos fazer duas variantes para resolver o mesmo problema. Variante 1, mais simples. Eu vou programar essa função de planilha no VBA a ser executada com entrada e saída de dados em células específicas. Ó, então eu vou copiar aqui a minha função. Deixa eu explicar antes, né? Olha aqui. Existem palavras-chave de programação. Quem já trabalhou um pouquinho de programação sabe que existem palavras-chave que, conforme a linguagem, elas são obrigatórias. Quais são as palavras obrigatórias aqui, ó? Public function e end function. O function, do inglês, né, traduzindo, função. Isso é uma palavra-chave da linguagem VBA. Eu não posso mudar. Então, quando eu vou escrever uma função, a palavra-chave é essa. Eu vou escrever uma função pública que qualquer pessoa pode ver, mas eu posso programar também uma função privada. Por exemplo, todas essas funções que já estão programadas na planilha, que estão programadas as funções do Word, do Visual Basic, né, do Access, do PowerPoint, todos têm VBA. Todos esses aplicativos foram construídos na linguagem VBA, mas está tudo escondido, é tudo privado. O código-fonte está fechado, tá certo? Então, eu tenho as palavras-chave, aqui eu nominei a função voo-cone e as duas variáveis que compõem essa função, diâmetro e altura. Eu fiz a conversão da função que vocês estão vendo aqui em cima, dessa equação, aqui embaixo.
eu já abri o π, 3,1416, multiplicado por o diâmetro ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 12. E pronto, e só isso. Vamos levar isso lá para o Excel para a gente ver funcionando. Só importa quando a gente vê a coisa funcionando, né? Enquanto não funciona, tá tudo na teoria, não resolve nada para nós. Eu vou colocar esse texto aqui. Depois eu vou levar ele lá para dentro. Olha, eu estou na aba Desenvolvedor, eu vou clicar no Visual Basic. Paf. Cliquei no Visual Basic. Não apareceu nada aqui para mim. Por que que não apareceu nada? Porque vamos ver, eu tenho o módulo 1, eu já deveria ter. Aí, ó, agora sim. Lembra quando nós criamos aquele botão? Ó, lembra quando eu coloquei esse botão aqui para acionar o meu sorteio? Tá? Eu criei uma macro e vinculei a macro ao meu botão. Olha o código da macro aqui, ó. É uma sub e end-sub são outras duas palavras-chave. Elas são obrigatórias quando você cria uma macro. Tá? Public function e end function é quando eu estou trabalhando com uma função. Então, aquele procedimento que eu fiz para criar a macro aquela hora, para fazer o sorteio, automaticamente ele gravou aqui. Tá? Se eu vier aqui, gente, só uma explicação rápida. Se eu vier aqui e apagar a célula F2 que eu selecionei e deixar o restante, eu poderia inserir coluna, inserir linhas, que sempre que eu clicasse naquele botão, o sorteio ia acontecer independente de uma célula ser selecionada. Perfeito? Depois vocês podem testar isso daí. Eu vou dar um Enter e vou colar aqui a minha função que já trouxe pronto para vocês, tá? Mas o que eu queria dar essa explicação e mostrar ela funcionando. Quando eu crio uma nova função, ele já põe uma linha delimitando, tá? Eu estou dentro do Microsoft Visual Basic for Applications, tá? Aqui é o local de programação. As planilhas que eu abri, elas estão abertas aqui, ó, planilha 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu criei uma macro qualquer, que eu fiz aquela hora no botão, foi criado junto um módulo 1 aqui embaixo, na pasta módulos, abriu essa janela de programação. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar? Eu tenho uma função chamada volume do cone. Perfeito. Ela deve estar lá agora. Então, eu posso clicar aqui em arquivo, fechar e voltar para o Microsoft Excel. Fiz isso. Eu estou aqui na planilha 5, eu vou colocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Diâmetro é igual e altura é igual. Um pouquinho, vamos supor que o meu diâmetro, ele tem 2 centímetros e a altura também tem 2 centímetros, o meu cone. Eu vou calcular o volume do cone agora. Volume do cone é igual. Olha a mágica acontecendo. É igual. Qual foi o nome que eu dei lá para a minha função? Olha lá, já apareceu. Vou cone. Olha lá, já apareceu a minha função. Já abriu parênteses. Já vou entrar com as duas variáveis. 2, ponto e vírgula, 2. Ó, já funcionou. Ah, o diâmetro é 5 centímetros. E a altura é 30. Olha lá, centímetro quadrado. Então, pessoal, eu posso fazer isso facilmente, mas eu tenho que exercitar. Se você não exercita, você vai esquecer, tá? Então, e também só assistindo você não vai aprender. Você tem que abrir o Excel, você tem que entrar no Visual Basic, você tem que começar a digitar, tá? Para a coisa funcionar. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo para vocês de uso do VBA. Quando entramos aqui, eu estou já num nível um pouco mais aprofundado do nível comum e corrente das pessoas que utilizam planilha no dia a dia. Tá? Segunda opção para a gente
encerrar o nosso bate-papo e esse minicurso aqui. Deixa eu já copiar para ganhar tempo. Olha só, eu tenho a mesma expressão de volume do cone. Qual que é o meu objetivo agora? Eu vou mudar a resolução. Eu quero programar uma função de planilha no VBA a ser executada agora não com a entrada de dados na planilha. Eu quero fazer uma entrada e saída de dados em caixas de diálogo, acionada por meio de botão. Vamos direto aqui para o Excel, eu vou deixar ela aqui, vou usar a mesma planilha. Vamos lá no VB, vou dar um outro Enter aqui e vou colocar a minha nova programação para a mesma, com o mesmo objetivo de determinar o volume do cone. Olha, agora eu não comecei com uma function, eu comecei com uma sub. Eu disse agora mesmo para vocês, sub identifica uma criação de uma macro. Ó, quando eu tenho uma macro, eu posso fazer o acionamento, eu posso fazer o acionamento por botão. Que beleza. Então, vamos lá. Vamos ler o que está escrito aqui no meu programa. Eu tenho uma macro chamada volume do cone 2. Eu declarei duas variáveis, diâmetro, altura e volume do cone 2, do tipo single. São variáveis simples, tá? Existe limite para o tipo de número, o tamanho do número que eu vou colocar. Isso está relacionado com memória de máquina, não é muito importante para nós aqui agora, essa discussão. Eu vou criar duas pequenas janelas de entrada de dados. Uma input box, que vai aparecer para mim escrito, digite o valor do diâmetro em centímetro. Está entre aspas duplas, porque é exatamente o que eu quero que apareça na caixa de diálogo. E aí eu vou entrar com o diâmetro, olha o D aqui, em centímetro. Tá? Uma outra caixa logo em seguida, substituindo a primeira, é um outro input box que vai aparecer, digite a altura, o valor da altura também em centímetros. Depois que eu entrei com os dois valores, ele vai calcular para mim e vai sair um MSG box. O valor do volume do cone será o quilo que ele calculou em centímetro cúbico. Aliás, eu fiz uma bobagem ali, vocês nem me corrigiram, hein? Aqui não é centímetro quadrado, centímetro cúbico. Tá? Vamos lá. Pessoal, então está pronta. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, aqui nós começamos aquele tipo de programação que eu dizia para vocês, que é uma programação um pouco mais avançada, tá? O que é essa programação avançada? Eu vou fazer um procedimento sem acessar a planilha. A planilha que é isso que vocês estão vendo aqui, cheio de células. Eu simplesmente vou criar um botão. Inserir o meu botão aqui, ó, vou chamar aqui a minha macro volume do cone 2, estou vinculando, ok. Antes de acionar, eu vou dar um capricho aqui, calcular o volume do cone. Perfeito. Então, eu vou fazer uma outra coisa aqui, vocês devem estar se perguntando, eu não posso mexer ali nas configurações. Pode dar uma melhorada, olha lá. Você pode dar uma melhorada. É um pouco limitado, mas pode. Quando eu clicar aqui, vai acionar a macro volume do cone 2. Paf. Olha lá o que veio para nós. Digite o valor do diâmetro em centímetro. 2. Ok. De novo, digite o valor da altura em centímetros. 2. Vou dar um ok. Olha o resultado. O valor do volume do cone será 2,0944 centímetros cúbicos. Vamos confirmar para ver se está certo? Olha lá. 2,0944 centímetros cúbicos. Perfeito? Então, isso aqui, gente, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Na disciplina que a gente oferece de núcleo livre na UEG, o pessoal desenvolve coisas de todo fim. Claro que ele deu um erro porque eu não entrei com os valores, né? Mas, às vezes, acontece programações feitas pelos alunos, programações maravilhosas. Programações que clica-se no ícone, no nome do arquivo,
abre o aplicativo, mas não abre o Excel. Ele fica escondido. Então, aparece uma janela, né, que nós chamamos de user form, uma, uma janela de programação linda na frente da tela do computador, que ninguém fala facilmente que aquilo está rodando dentro do Excel. O Excel está rodando escondido. Tá? E isso a gente desenvolve na nossa graduação num semestre. Tá? Depende mesmo da dedicação de quem está fazendo os trabalhos. Tem um aluno nosso aqui, não sei se ele já formou, Felipe já formou, Felipe que já foi, acho que ele era do CA, presidente do CA, não sei se você lembra dele? Formou Então, o Felipe foi nosso aluno em planilhas avançadas. Felipe desenvolveu, ele gostou da disciplina. Depois que ele fez a disciplina nas férias, ele fez um aplicativo com o nosso auxílio e uma coisa bastante simples relacionada com análise de solo, que ele entrava com os dados da análise no aplicativo, o aplicativo analisava com base em padrões que vocês têm em manuais, né? E depois essa análise gerava uma folha relatório que tinha um botão que mandava para a impressora. Já saía a análise numérica com análise técnica, levou isso num evento de vocês, num evento nacional, e ganhou o primeiro lugar de inovação com um aplicativo feito no Excel. Tá? Então, você pode desenvolver conforme a sua evolução. Eu vou parar por aqui, se vocês me permitem, né? Já são 9h33 de uma sexta-feira, que provavelmente todos nós trabalhamos muito, né, durante a semana, e vou deixar esse exercício aqui para vocês. Olha só, quem quiser fazer, dá um print aí na tela, e depois veja só, isso aqui é coisa de engenheiro mesmo, tá? Eu gosto. Quadrado mágico é uma tabela quadrada de números em progressão aritmética, em que a soma de cada coluna e de cada linha e das duas diagonais são iguais. Então, por exemplo, se você pegar essa matriz 4x4, que está destacada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 16, perfeito? Se você pegar essa diagonal, 1, 6, 11 e 16, e invertê-la dentro dela mesma, colocar aqui, ó, 16, 11, 6 e 1. Inverta a outra diagonal, 4, 7, 10, 13. Coloque 13, 10, 7, 4. Olha o que vai acontecer. As somas de todas as colunas, de todas as linhas, das duas diagonais, vai dar tudo 34. Isso é obra da matemática, as coisas incríveis da matemática. Existe o quadrado mágico em matriz 3x3, 4x4, 5x5 e vai embora. Qual que é a tarefa? Programe duas macros, uma para montar essa matriz e a outra macro para inverter as duas diagonais e chegar nesse resultado. E associe essas duas macros a dois botões. Só isso, né? Não sei se vocês têm muita coisa para fazer no sábado e domingo. Se não tiver, estou sem nada para fazer, vou ali brincar de fazer macro. Né? O que vocês acham? Tudo bem, gente? Tudo ok? Alguma pergunta aí? Alguma colocação? Ezequiel? Professor, tem sim. O Luiz Alencar está perguntando, se eu quiser que não abra o Excel somente no Input Box, como faz? Aí já é uma programação mais avançada. Você tem que, lá dentro do VBA, inserir um código para que ele faça isso quando você abre o seu arquivo. Tá? A gente pode ver isso lá. Eu não sei se ele é nosso aluno. Se for nosso aluno, nós convidamos a fazer parte da nossa disciplina. A UEG está com um programa de uma provável abertura de disciplinas remotas, né? Extra-universidade. Quem se interessar, hoje em dia, com esse desenvolvimento remoto tão
forçoso que nós somos obrigados a fazer, né, nós conseguimos fazer isso rapidamente. O Rainer Silva é o Rainer Silva que eu conheço? Eu não sei se é da o... UEG, professor. Pois é, o Rainer Silva me orientando, defende segunda-feira agora o TCC e está aqui conosco. Cabra dedicado, cabra bom. Tudo bem, obrigado, Rainer. A Emília está perguntando o nome da disciplina, né? Planilhas avançadas. No curso Planilhas avançadas. Planilhas avançadas. Não é um pré-requisito para fazer a disciplina, tá? Nós começamos no primeiro momento de nivelamento, 2 semanas de nivelamento, e depois nós vamos subindo gradativamente, com apoio individual, aulas 100% práticas no computador, tá? O objetivo é que a gente faça e quem está conosco faça também. É isso mesmo. E o Gustavo está perguntando se o aplicativo do Felipe é público. Eu não sei, mas depois eu passo o contato, né, pra gente. Isso, tem que ver com o Felipe, tá? Felipe é um dos exemplos, tá? Tem outros alunos que desenvolveram ótimos trabalhos também lá nessa disciplina. Professor, então é isso. A gente vai ter um sorteio agora novamente, né, do Power BI, para uma pessoa que vai ser Ó, que associada. beleza! É mesmo, não Então, sabia, que joia! Estou falando Power BI sem saber. é um curso completo, mas todo mundo também vai ganhar um curso introdutório de Power BI, né? Todo mundo se inscreveu, né, do Brasil todo Que vai estar joia! ganhando esse curso, da VoIP, né, uma empresa de qualificação. Fantástico. E, professor, em nome da Vanessa, né, que é a nossa diretora de evento, a gente agradece bastante a presença do senhor, né? Foi incrível esse evento, né? Você foi super E solícito com a gente. que bom, eu que agradeço, fico muito. Eu gosto muito de trabalhar com a engenharia civil, já tem algum tempo que eu trabalho. Queria deixar o meu e-mail, se alguém quiser que eu mande esses slides que eu trabalhei ontem e hoje com você, eu tiro alguma dúvida, bater um papo sobre esse assunto, tá? Eu vou dar o meu e-mail da UEG mesmo, ricardo.caetano@ueg.br. Então, se alguém quiser se comunicar comigo, fique à vontade, tá? Estamos à disposição, tá? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado. Um abraço a todos, então, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Um abraço.